22 de novembro, 11h36 da noite. Como é que foi o sábado de vocês por aí? O meu foi trabalhando bastante, montando essas meninas aqui, ó. Ó, montando não, né? A Juliana, a Mariana, a Fabiana saem pra montar a árvore de Natal e eu fico lá na loja, lá atendendo os clientes. Mas ó, lindas não? Bom, para começar, se você quiser uma árvore de Natal linda como essa, Moretti Decor, @Moretti Decor no Instagram. Entra lá no nosso Instagram, tem nosso contato do WhatsApp e você consegue contratar o nosso serviço de montagem, venda, locação de árvore de Natal. Se quiser comprar só uns itens, dá uma passadinha lá na loja ou nos chama lá no WhatsApp, que tem lá no Instagram. E a gente tira umas fotos, passa o preço para vocês e até ajuda, até dá uma assessoria, mandando a foto da sua árvore de Natal ou do espaço que você quer decorar, a gente ajuda também com as peças que a gente tem lá na loja. Então vamos lá. Hoje eu quero conversar com vocês sobre honestidade. Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Eu tô pulando aqui etapas. Eu sou o Marcos, eu tô no YouTube. Eu tô com o meu canal do YouTube há 86 vídeos atrás. Esse é o meu vídeo de número 87. E eu já comecei fazendo um compromisso de 100 vídeos em 100 dias. E desde então eu tenho gravado todos os dias. Hoje é o dia de número 87 de gravação de vídeo. E eu tô gostando bastante, vou confessar para vocês, porque essa gravação diária de vídeo faz com que eu me force, além de estudar, prestar atenção em todos os detalhes que acontecem na minha vida, em todos os detalhes que acontecem ao meu redor no dia a dia. E eu confesso para vocês que eu tenho aprendido muito nesse período, né, desses 80 e poucos vídeos e gravações aqui. E hoje sim eu quero falar sobre honestidade. Toda vez não, né? Eu não gosto de generalizar. Eu começo e depois eu percebo que eu tô falando besteira. Mas algumas vezes, quando nós vamos perguntar para algumas pessoas assim, olha, sei lá, vai, entrevista de emprego. Eu fui headhunter, né? Se você quer saber um pouco mais dessa história, quando eu fui headhunter, revisita alguns vídeos meus aí que eu falo sobre isso. Eu fui headhunter e sempre tem essas perguntas clássicas assim, né? Ah, quais são suas qualidades e os seus defeitos? Aponte 3 qualidades e 3 defeitos. Explique o porquê você entende como qualidade e defeito, e assim vai. Essas perguntas que nós precisamos fazer quando estamos entrevistando alguém. E muitas vezes ah, as pessoas elas falam que honestidade é uma das qualidades que ela tem. E você sabe que algumas vezes eu conversei com a minha esposa sobre isso, conversei com amigos sobre isso. E aí a pergunta que paira no ar sempre é o seguinte: honestidade é realmente uma qualidade? Ou honestidade é uma obrigação básica de qualquer ser humano? O que vocês acham aí? Bom, eu vou falar um pouco sobre isso e vocês vão entender qual é a minha opinião sobre, né? Antes de eu começar a fazer essa explicação não, né? Eu vou dar meu depoimento aqui. Não tem nenhuma explicação, não é uma aula, nada disso. É um depoimento, uma opinião. Então, antes de eu dar minha opinião, uma coisa é verdade. Quando a gente vai falar de honestidade, a gente sempre pensa em crime, delito, corrupção, né? A nossa mente, ela vai direto pro extremo. Ah, o cara que não é honesto é bandido, o cara que não é honesto é não sei o quê, né? Mas eu acho que a gente pode e deve ampliar essa conversa sobre honestidade e trazer esse tema para o nosso dia a dia aí. Principalmente esse tema para dentro de nós mesmos, né? E, e quando assim, ó, eu penso assim, ó, quando a gente reduz
a honestidade somente para essa questão de atos de cometer crimes, a gente acaba criando uma visão perigosa aí da coisa, né? A honestidade, eu penso que ela tá ali nos pequenos atos, né? Eu acho que ela tá presente nas nossas escolhas, ela tá presente assim na forma como a gente se enxerga e a gente enxerga o mundo, né? E eu falo sobre isso, e eu, né, menciono sobre isso, porque quem nunca, quem nunca ficou calado diante de uma opinião contrária para evitar uma briga? E nesse momento que a gente fez isso, a gente deixou de ser honesto conosco. Deixamos de ser honesto com com os nossos valores e as nossas convicções, né? E, e ser honesto com os outros é obviamente que é importante, né? É claro que é muito importante. Mas quando a gente tá ali, ó, naquele silêncio, quando a gente tá ali só pensando na nossa vida, pensando no que aconteceu, naquele momento que ninguém tá te olhando, é ali que as coisas ficam difíceis. Porque a gente começa a pensar exatamente nisso. Para eu ser honesto com os outros, eu preciso me entender. Para eu me entender, eu preciso ter coragem. Eu preciso ter coragem de me enfrentar, de me olhar no espelho lá e falar: cara, hoje você vacilou. Hoje a pessoa falou A, você entendia ou a tua opinião era B, você continua com a crença de que a tua opinião era B e você concordou com A, você simplesmente se omitiu, não falou nada. Dando boa noite para minha esposa. E você às vezes simplesmente não falou nada. Então, é assim, o que acontece? Chegou nesse momento, você reconhece, eu pelo menos penso assim, é um ato de fraqueza. Às vezes você pode pensar, pô, mas eu não vou ficar entrando em confusão, nada, pô, eu quero paz, não sei o que. Eu concordo. Às vezes, entrar em algumas situações não valem a pena. Mas, a gente tem que ter ciência. Não entramos naquela situação porque não fomos honestos conosco. Isso é importante observar. E a gente precisa aceitar. E a gente também precisa ter coragem também de aceitar que nós fizemos isso contra os nossos princípios. E tentar, de certa forma, corrigir essa situação, né? Eu pesquisei um pouquinho e eu cheguei numa conclusão aqui que nós temos ali 4 esferas da honestidade, tá? A primeira esfera que eu entendo, que é o que eu coloquei no começo e que a maioria das pessoas pensa assim, que é a honestidade moral e legal. Então essa daí é a esfera mais óbvia, né? É assim, ó, não roubar, não matar, não enganar, não cometer crime. É o básico. É assim, é a fundação, né? É a fundação. E se a pessoa ela passa por aqui, ela, na minha opinião, ela só tá cumprindo uma obrigação. Isso aqui não é mérito, não é virtude, nada. É o básico, é o mínimo que precisa acontecer. A segunda esfera que eu anotei aqui é a esfera nas relações. A esfera nas relações não é só relacionamento conjugal, tá? É nas relações interpessoais. Então, por exemplo, você não manipular, não prometer o que você não pode cumprir, já sabendo que você não pode cumprir, porque uma coisa é você falar, cara, prometo que você vai fazer isso, mas você assim, cara, eu sei que isso dá para fazer. E aí chega em determinado momento e fala, cara, eu tinha certeza que ia conseguir, mas não consegui, né? Então é essa,
Promessa nesse sentido, assim, eu prometo, tá, mas você sabe que não vai cumprir. É ruim. E o outro é você não criar expectativa vazia, também é um problema, né? Nas relações. E aí, assim, a gente. Eu que sou pai, né? Tenho 2 filhos, o Vitor de 10 e a Letícia de 7 anos. Essa parte aqui, ela é muito importante para mim. Porque quando você conversa com seus filhos, eles prestam muita atenção. E você acha que não, mas eles prestam muita atenção. E dependendo do tipo de conversa, você não cumprir a sua palavra é praticamente como uma chinelada para eles, né? E a decepção que eles sentem ao ver um pai ou uma mãe não cumprindo com a palavra, ela é gigantesca. Então, assim, essa esfera de honestidade nas relações, ela é fundamental, né? Envolve empatia, envolve você agir com integridade, né? Não ferir quem está ao seu redor propositalmente, né? E não é só dizer a verdade, é você agir com a verdade. É diferente. Nós temos a terceira esfera aqui, que é a honestidade profissional. Que aí você já sabe a honestidade no trabalho, né? Essa daqui, o que eu vejo que mais pega e que eu vejo em entrevistas de CEOs, gerentes, diretores, né? Que eu gosto de ficar assistindo um pouco as entrevistas aí desses empresários, executivos e tal. O grande lance aqui nessa honestidade é o seguinte: algumas pessoas, elas colocam o medo à frente da honestidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa ela comete um erro no trabalho. Ela não assume a responsabilidade com medo de errar. Ou com medo de ser demitido. E mal sabem eles que se eles assumirem o erro, assumirem a responsabilidade e já começar com um plano de ação para resolver aquele problema, ele vai estar ganhando mais pontos com seus superiores do que ele não assumir a responsabilidade de omitir. Ou seja, ser desonesto no trabalho. Isso é o que eu vejo mais os executivos e os empresários falarem, né? Então é ter coragem de dizer assim, ó, cara, eu errei, desculpe, como que eu posso corrigir? Eu não sei como corrigir, você me ensina como eu vou corrigir isso? Ou então, realmente eu errei, desculpe-me, assumo o meu erro e eu sei como resolver. Ou então, eu vou estudar e vou prestar atenção ali e vou resolver. Ou seja, é aquele negócio que a gente fala assim, ó, é bater no peito e falar, eu vou. Seja para você resolver, ou seja para você aprender. Para você chegar no teu superior e falar, cara, eu errei, mas eu não sei resolver. Quem é que pode me ajudar? Quem é que sabe? Me coloca lá sentado na frente desse camarada e dessa pessoa que eu vou aprender e eu vou resolver. E aí, cara, tem muita gente que erra, esconde por debaixo dos panos, inventa, enrola, finge, vai deixando passar. E aí o que acontece? Isso aí, essa atitude, ela vai minando a confiança que a pessoa tem, ela machuca a sua reputação e você, no final, vai ser demitido. A diferença é que, talvez se for um erro muito grave, você assumir, você ser demitido mais rápido, você vai ser demitido mais devagar. Vai demorar mais tempo, mas você vai ser de qualquer jeito, né? Então essa é a questão da profissão. E na esfera pessoal, essa daqui eu acho que é a mais difícil de todas. A gente não consegue assumir nossos próprios erros, né? Cara, eu vou falar assim, e ser honesto conosco não é só também de assumir erro, não. Eu vou colocar, por exemplo, eu me proponho a ler 20 páginas por dia. Aí no dia que você não conseguiu ler as 20 páginas por dia, você não se pune. Você fala, pô, mas eu não consegui porque eu tive isso, isso e isso para fazer. Você já vai inventando desculpa e justificativa. Por isso que ser honesto nessa honestidade pessoal, ela é a mais difícil.
Porque a gente sempre procura senãos, né? A gente sempre procura. E aí você pode estar aí falando, ah, Marcos, eu não sou assim. Desculpa, então sou eu assim, né? Realmente. O outro problema aqui nessa questão da honestidade pessoal é que a gente não consegue mentir pra gente mesmo, né? Tá certo que tem gente que fala, cara, você conta 20 vezes a mesma mentira, ela vira uma verdade pra você, né? E aí muitas vezes você fica com a consciência tranquila. Mas até você chegar e ficar contando essas 20 vezes a mentira, você sofre, né? Pelo menos eu acho que as pessoas normais sofrem. E ser honesto consigo mesmo, cara, ele significa várias coisas. Ele significa admitir quando você procrastinou no dia. E não é porque o dia estava corrido, é porque você escolheu fazer várias outras coisas e não fazer aquilo que é o mais importante. Reconhecer em algumas áreas da vida que você não está dando o seu melhor. Então, você quer ver um exemplo? Que é o que eu falo, não é justificativa. Mas o que está acontecendo comigo? No mês de novembro é o mês mais corrido lá na loja. Por quê? Porque nós montamos, alugamos e vendemos decoração de Natal. E aí, o que acontece? Toda a minha equipe, ela sai para fazer o serviço externo. Tá? A Juliana, Mariana, que é minha cunhada, trabalha com a gente lá, a Fabiana. Então, assim, todo mundo sai para fazer serviço externo. Então, vai para a casa dos clientes, vai para consultório, hall de prédio, para montar árvore de Natal, instalar guirlanda, instalar cascata, ou seja, fazer toda a decoração de Natal. E é um período muito corrido. Muito corrido. Então é um período que a gente chega lá na loja cedinho e sai de lá 8 horas, 9 horas. Para quem me acompanha aqui, teve o vídeo que eu gravei 1h10, 1h11 da manhã. Eu até brinquei, né? Que falei, olha, dia 20 eu não gravei. E dia 20 foi feriado. Então, assim, era uma loucura, assim. Fica uma loucura. E aí o que acontece? Nesse período de novembro, é o período que eu menos li, né? Nesse mês de novembro, é o mês que eu menos li em 2025. Agora, eu tô aqui falando com vocês, estou falando sobre honestidade e o que eu estou fazendo? Eu já estou arrumando justificativa, eu já estou me desculpando. Então, eu já sabendo que o mês de novembro ele é desse jeito, o que eu deveria fazer? Acorda mais cedo. Acorda mais cedo, porque você tem atividades que você precisa cumprir, tem atividades que você programou, tem atividades que você se comprometeu a fazer todos os dias. Então, ser honesto conosco é muito difícil. É a parte mais difícil, porque a gente fica arrumando desculpas e desculpas do porquê que a gente não faz as coisas, né? Conclusão. Concluindo o que eu quero deixar aqui, ó. No final das contas, na minha opinião, a honestidade não é uma qualidade, ela é uma obrigação. E ela é uma obrigação, sim. Com relação à honestidade pessoal, essa sim ela é uma virtude, tá? Por quê? Porque pra gente ter esse papo que a gente tem conosco mesmo, ela exige maturidade, exige humildade e ela exige coragem. Porque muitas vezes a gente não quer fazer essa DR com a gente mesmo. A gente não quer discutir a relação com a gente mesmo. A gente não quer olhar olho no olho na frente do espelho e falar, cara, tu vacila, tu é um merda hoje. Hoje tu vacilou, né? A gente não tem. Então eu quero te convidar a refletir. Em que área aí da sua vida você precisa ser mais honesto consigo mesmo? Eu já abri aqui as minhas fraquezas. E você? Em que área? Onde que você tá se enganando ainda? Né? E que verdades você precisa encarar para dar o próximo passo? Escreve aqui nos comentários, por favor. Eu vou adorar ouvir a sua história. Tá bom? Muito obrigado e até amanhã.